Como passou tão rápido, não é mesmo, meus queridos? Nosso último dia. Mas lembro a vocês a importância de continuar em oração. Porque o Senhor logo vem e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso que o tema de hoje é o Espírito Santo e a vida eterna. Basicamente, iremos compreender através de uma parábola a importância de estarmos vigilantes, de termos reserva de azeite, que é o Espírito Santo, clamando diariamente, como aprendemos, para que assim estejamos atentos aos sinais e saibamos discernir os tempos que estamos vivendo por meio da palavra de Deus. Hoje iremos meditar na parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25. Inicialmente meditaremos no verso 1 ao 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Quem é as virgens? Somos nós, que estamos esperando a volta de Jesus. Você percebe que umas são prudentes e outras são imprudentes? E tais características são essa questão do óleo, que é o Espírito Santo, que as diferencia. Então, como está o seu preparo para a volta de Jesus? Como você está se preparando para este magnífico evento? Está permitindo que o Espírito Santo transforme a sua vida? Está vivendo como se Jesus fosse voltar hoje e não somente depois? Ou quando você viver plenamente todos os seus desejos, todos os seus sonhos, queridos? O que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor e maior do que podemos viver aqui ou sonharmos, termos aqui em algo tão efêmero, tão passageiro, tão que o tempo vai passar e não será eterno como tudo que Deus tem prometido para nós. Quem é o noivo? É o nosso Senhor Jesus. Portanto, que a igreja, que somos nós, esperamos o retorno do noivo. A parábola das 10 virgens simboliza o retorno de Jesus. Nos mostra a necessidade de estarmos preparados. Por isso que os motivos de oração de hoje são: para que Deus me ajude a viver em constante preparo para a segunda vinda de Cristo. Para que um arrependimento sincero produza uma transformação real em minha vida. Muitas pessoas, infelizmente, querem de Deus só as bênçãos. É um momento, é tão superficial que o vento leva aquele momento de fé. Não está enraizado, não tem raízes profundas. Uma outra parábola que o Senhor falou em Mateus capítulo 13 foi sobre o semeador, que semeia a semente da palavra em diversos terrenos, uns pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades. O vento levou, não teve nenhuma importância, teve um pouco de raiz, mas veio as provações, as dificuldades e não teve sustento. Mas um caiu em boa terra e se enraizou e produziu frutos. Nós precisamos estar enraizados no Senhor, porque é dele que vem tudo o que nós necessitamos. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Momento de refletir. Como você tem buscado viver cheio do Espírito Santo todos os dias? Caso você já conhecer a respeito disso. E se não, como você
entende agora a importância do Espírito Santo todos os dias ser clamado na sua vida, para que assim você esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. Palavra revelada, vamos continuar na parábola, nos versos 5 ao 13. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Meus queridos, a busca do Espírito Santo é individual. Eu não posso passar a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus para você. O que eu posso é aconselhá-lo a buscar o Senhor, a ter a vida transformada por Ele, mediante um relacionamento no secreto, em oração, buscando que Ele se revele até você. Para que quando vier momentos difíceis, você possa reconhecer a meiga e doce voz do seu noivo, do seu Senhor, falando e acalmando o seu coração: meu filho, minha filha, não temas, eu estou com você. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o noivo vem. Elas estavam juntas no mesmo propósito, tanto as prudentes quanto as imprudentes. Mas umas estavam preparadas e outras não. A ponto do Senhor, no final, não as conhecer, as imprudentes. Por quê? Mesmo participando das coisas da igreja, mesmo participando de todos os ritos, a pessoa não entendeu que precisava ter um relacionamento mais profundo com Deus. Esses ritualismos, meras formalidades. O Senhor quer um coração rendido ao altar, disposto a adorá-lo e ter uma real transformação de vida. Como está seu relacionamento com Deus? Como está sua intimidade? Você reconhece a voz do Senhor? Você entende a maneira como Ele se comunica com você de diversas formas? Eu espero que sim. E se não, ainda há tempo. O Senhor te chama para o secreto, meus queridos. É lá que você conhece com profundo é o amor de Deus por você. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Tenho zelo por vocês como o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-lo como virgem para seu noivo, que é Cristo. É preciso preparo, e como Paulo preparou a igreja de Coríntios, pastores, líderes, precisam também clamar e incentivar a sua membresia a clamar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso preparo, é preciso clamarmos. E é uma busca, obviamente, individual, mas que precisa ser falada. Precisa ser mais compartilhada. Nesses 10 dias é um incentivo e também para você continuar clamando pelo Espírito Santo e desse preparo tão necessário. Testemunho inspirado, Parábola de Jesus, página 241, diz assim: os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas de virgem porque professam uma fé pura,
Lâmpadas representam a palavra de Deus, conforme é dito em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é luz para os caminhos. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, assim é representado na profecia de Zacarias. Tempos de orar. Peça a Deus disposição e sabedoria para ter mais comunhão com Deus. Sinceridade. Você não precisa colocar máscaras, falar meras formalidades. É sim necessário nós reconhecermos a divindade de Deus, que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é nome sobre todo nome, o conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas nós precisamos também ser sinceros com Deus e Ele nos acolhe nisso. Senhor, eu já me ajoelhei e não tinha o que dizer, mas eu saí com uma paz que excede todo entendimento. Algo aconteceu. Muito mais do que palavras, o Senhor quer a nossa rendição. Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nem palavras, mas pode ser que as lágrimas que escorrem no seu rosto nesse momento de um coração arrependido, que parece que foi longe demais. Eu digo que parece porque a graça de Deus se estende até você. Não é à toa que você está vendo este vídeo. O Senhor te chama. Filho, filha, para onde você está indo, se só eu tenho as palavras de vida eterna, palavras de propósito, que tem todo o significado para que a sua vida tenha mais sentido. E tenho muito mais na eternidade do porvir. Mas enquanto você estiver aqui, permaneça ligado a mim e você sairá mais que vitorioso em mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Desafio missionário. Fale sobre a parábola das 10 virgens de uma maneira mais didática, como eu falei para você, que é a importância de estarmos preparados. Não adianta só estarmos fazendo ritualismos na igreja, indo à igreja, todos os cultos, fazendo estudos bíblicos que nós podemos fazer e não termos um real relacionamento com Deus. O Senhor falou que teriam pessoas que diriam assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos proezas, e ele vai dizer que não as conhecia. Em um momento onde houve um milagre em Atos, onde um demônio diz assim para umas pessoas que estavam usando o nome de Jesus Cristo para operar um milagre. E o demônio diz assim: eu conheço Paulo e outros discípulos, mas vocês quem são? Então, meus queridos, não fale o nome de Jesus Cristo simplesmente da boca para fora. Mas pode ser que o Senhor ainda seja manifestado e alcançado na vida de alguém. Mas como é que está a sua vida mesmo? Você crê que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade? Que representa esse nome, Jesus, na sua vida? O que esse nome, através de você, como filho e filha amado dele, fez de diferente na vida do outro? Mas mais importante, também é o seu preparo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, até mesmo sem palavras, meus queridos, vocês revelam a luz de Jesus. Vivam essa vida plena que é ser guiada pelo Espírito de Deus. A você condicionada
a orar por alguém, a falar uma palavra que vai de encontro ao coração daquela pessoa, a ponto da pessoa dizer: como você sabe o que eu estou passando? Nós não sabemos. Mas nós servimos a um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Então, meus queridos, permita-se ser luz. Mas para isso, você precisa estar ligado ao Senhor por meio do Espírito Santo. Vida transformada. É indispensável ter a lâmpada da Palavra de Deus. Mas é igualmente precioso possuir o azeite do Espírito Santo, para que nossa fé seja viva e autêntica. Meus queridos, vamos orar nesse momento, mas eu peço que você reflita, tire esses momentos também para orar. Vou fazer o seguinte: eu vou ficar uns minutos em silêncio, você vai conversar com Deus e logo mais eu faço a oração. Tudo bem? Vamos orar? Santo, 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 magnífico, soberano Deus, nome sobre todo nome, logo todo joelho se dobrará e toda língua, tribo e nação confessará que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas nós precisamos, Senhor, por meio do Espírito Santo, estarmos preparados. Senhor Deus, tantas pessoas que estão negligenciando momentos em secreto em oração. E como são importantes esses momentos. Como é lindo ouvir sua bela e doce voz. Como é bom entender que somos amados por Ti. Senhor Deus, que por meio da Sua palavra compreendamos do Seu amor, da Sua graça, do Seu perdão. Há pessoas que pensam que foram longe demais, mas o Senhor estava perto chamando para que se arrependa, se volte para Ele e tenha uma vida realmente transformada, realmente alicerçada no Senhor, na palavra, transformada por meio do Espírito Santo de Deus. Soberano Deus, como nós precisamos, Senhor, de mais do Teu Espírito Santo sobre nós, especialmente nos tempos que estão por vir, que serão tempos difíceis. E se não aprendermos na calmaria a ouvir a Sua voz, a sabermos a Tua palavra realmente guardada no nosso coração, que é na nossa mente, para assim entendermos a Tua boa e perfeita vontade e que está tudo se concretizando, que nós finalmente viveremos em paz, plena e tranquila, uma nova vida, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá morte, nem dor, nem pranto, não vai ter mais nada de sofrimento. Tudo passou. Eis que se fizeram novas todas as coisas, e como o seu discípulo amado João disse, e por meio dele é que nós soubemos a respeito em Apocalipse que são fiéis e verdadeiras as tuas palavras, Senhor Deus. E o Senhor irá cumprir. E a maior delas é a sua volta. Independentemente do tempo que passe, quer vivos ou mortos, nós somos do Senhor e veremos sim a promessa se cumprir. Senhor Deus,
Oro nesse momento por minha juventude, eu como jovem, também pelas crianças, os adolescentes, os idosos, para que clame mais pelo Espírito Santo, para que tenham mais momentos na tua presença, para que não se distraiam, para que possam, Senhor Deus, permitir ser ainda mais úteis na causa de Deus, para que eles sintam esse amor, Senhor Deus, que nem palavras podem descrever, e essa paz que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus, que ilumina os nossos passos, que brilha através da nossa face, a luz da brilhante estrela da manhã, a luz que iluminará a todos nós na eternidade, porque não haverá noite, não haverá sombra da escuridão, e sim a irradiante luz do celeste Senhor, da divindade, da luz que tanto iluminou as nossas vidas de esperança. E tantas pessoas foram iluminadas, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua bondade. Tenha misericórdia de nós. Perdão, Senhor, se não tivermos plenamente na tua presença como deveríamos. Se não o adoramos, se teimamos em não perdoar, se não queríamos, Senhor Deus, até seguir sua vontade, teimamos. E quando estivemos, Senhor Deus, distante dos teus caminhos, o Senhor, mesmo assim, endireitou as nossas veredas, endireitou os nossos passos, trouxe luz, trouxe vida, trouxe propósito. E disse sempre aos nossos corações: não temas, porque eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Santo, poderoso Deus, tua igreja te aguarda, Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor. Tu és digno de nosso louvor. Em breve veremos e exultaremos diante do Rei das Nações. Em nome de Jesus. Amém. Maranata, povo de Deus. O Senhor logo vem. Tenha reserva de azeite. Não se distraia. Tenha momentos com o seu Salvador. E lembre-se, quer vivos ou mortos, nós somos do Senhor. E a maneira como nós temos nosso relacionamento com Deus ainda vai testemunhar, ainda vai falar para as próximas gerações que é preciso permanecer fiel. Ele vai cumprir a sua promessa, independentemente do tempo que passe. Avante. A mensagem a proclamar, porque ele vem.